Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O cinema antecede a televisão como fonte de informação, entretenimento e identificação cultural. Foi na telona que foram projetadas as primeiras imagens em movimento. O ano era 1895. A primeira exibição pública foi feita pelos irmãos Lumière, na França. Os equipamentos e as imagens ainda eram precários, mas o efeito no público foi definitivo. Os telespectadores conheciam o mundo e se reconheciam nas fitas. Era o início de um encantamento que dura até hoje. O Brasil não demorou a se render aos encantos da sétima arte. 6 meses depois da primeira exibição, o Rio de Janeiro teve sua primeira projeção. E a cidade imperial seguiu a moda. O tema em questão hoje é a história do cinema em Petrópolis. Nossa convidada é a artista multimídia, produtora de arte e pesquisadora de cinema, Aline Castella. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu agradeço, muito obrigada. Petrópolis tem um capítulo importante nessa história porque foi aqui que aconteceu a primeira exibição pública de um filme nacional, né? Isso, em 1897, né, no teatro, né, do Cassino Fluminense, né, que era um hotel. Né, e aí, em 1897, né, o Vitório de Maio, que já tinha passado, né, que era um italiano, já tinha passado pelo Rio de Janeiro, né, abrindo salas, ele resolve fazer aqui em Petrópolis, explorar, né, a atividade cinematográfica, né, no salão do Cassino Fluminense. E aí, né, a gente tem essa primazia, né, que a gente tenta puxar para a cidade, né, muito baseado, né, no que foi publicado, né, na Gazeta de Petrópolis, né, na época, né, que dá conta, né, dessa primeira exibição de filmes feitos no Brasil que foi projetado lá. Né, era a chegada do trem Estação de Petrópolis, né, e mais uns outros filmetes feitos no Brasil. Então, assim, né, de acordo com alguns pesquisadores, né, não todos, né, mas assim, de acordo com alguns pesquisadores, né, um dos principais pesquisadores até do cinema brasileiro, que é o Jurandir Noronha, né, que lançou um dicionário, né, de cinema, né, que compreendia esse período, né, do início da atividade cinematográfica no Brasil. Ele esteve presente em 1997, né, o ano que eles, né, comemoraram os 100 anos dessa primeira exibição. Então ele também defende, né, que essa exibição teria acontecido aqui. Né, essas outras exibições, né, dos Irmãos Segreto, né, a filmagem da Baía de Guanabara, que foi feita apenas 2 anos depois. Que ela até também então era considerada a primeira? Que até então era considerada a primeira, ela também se perdeu, né? Você não tem, assim, um ponto de comprovação dessas imagens que foram feitas 2 anos depois. O que a gente tem de comprovação para Petrópolis, né, o registro é a publicação no jornal da época, né? do jornal, né, e os fotogramas do Cunha Salles de uma outra filmagem que teria sido feita depois, mas que também não se comprova, e esses fotogramas estão lá no Arquivo Nacional. Mas quem foi esse primeiro exibidor? Né, isso vai ficar meio que a cargo da imaginação da história também, né, porque a história ela é contada a partir né, do ponto de quem está ali, né, com a câmera na mão na hora, né, quem é que está com o poder de contar a história, né, e aí fica para, né, as futuras gerações fazer essa investigação, né, até para a gente não se perder nesses dados por aí, né. Mas no livro que conta a história do cinema nacional, editado pela Funarte... Sim, é a verdade do cinema brasileiro, né, que foi editado pelo Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, né, do Joaquim Capelaro, né, que é até filho de um grande cineasta, né, desses primeiros cineastas, que era o Vitório Capelaro, né, ele encampou essa briga, né, de contar essa história dessas primeiras exibições, trazer à luz, né, esses, né, primeiros, né, projecionistas ambulantes que, né, foram quem, né, foram os que iniciaram mesmo essa história do cinema no Brasil. E o cinema nessa época era bem diferente, né? Na verdade, esses filmes eram filmetes bem curtos e mostravam cenas do cotidiano, né? Sim, isso, né? O cinema, né, ele não nasceu sabendo que ele era cinema, né? Ele é uma tradição de instrumentos visuais, né? Que se você for remontar, o cinema começa onde? 1895? Para alguns pesquisadores, né, numa questão mais filosófica do cinema, o cinema vai começar lá na gruta, em Lascaux. Né? A partir do momento que o homem, né, ele... né, quer pesquisar o movimento, né, quer retratar o movimento,
né, uns pesquisadores descobriram que desenharam um bisão com 8 patas. Por que esse bisão com 8 patas? Não, um bisão não tem 8 patas. O que eles estão querendo dizer, então, né, talvez com esse bisão de 8 patas? Né? A gente não consegue voltar lá no tempo e perguntar, ei, homem, por que você quis, né, desenhar um bisão com 8 patas? Mas se sugere que era uma tentativa, né, de registrar o movimento. Então, né, se você for, né, aprofundar mais essa questão filosófica do cinema, essa busca pelo movimento, ela antecede até essa coisa, né, do cinematógrafo. Né? Óbvio que, né, toda essa tradição de elementos visuais e de busca pelo movimento, isso foi se condensando num momento, né, assim, crucial para, né, a humanidade toda, né, que foi o advento da modernidade, né, e o adensamento das cidades, né, o avanço das pesquisas, né, então, assim, para o cinema chegar onde ele chegou hoje, né, teve muitos, né, anônimos, muitos cientistas, né, o Edouard Manet, o Mabrid, né, que não eram cineastas, porque o cinema ainda não existia, né, e eles começaram a fazer experimentos para entender o movimento a partir de câmeras de disparo fotográfico. E aí, quando você, né, seccionava, né, colocava essa sequência de imagens, né, uma posta depois da outra, né, por conta de um fenômeno que a gente tem no olho, né, que é como se a gente fotografasse a última imagem que a gente viu, quando a próxima imagem vem, a gente tem essa ilusão do movimento. Então, né, esses caras também foram muito importantes, né, para que, né, o Lumière viesse a inventar, né, o cinematógrafo, né, o Thomas Edison, né, que é o inventor da lâmpada e tudo mais, que também busca a primazia, né, dessa invenção do cinema, né, desses, né, primeiros filmes, né, que na verdade, tipo, nasce assim mesmo, né, recortes da vida, cenas curtas, pessoas, né, atletas lançando dardos ou mães alimentando seus filhos, né, e aí essa primeira exibição, né, de 1895, ela causou um certo espanto, né, no Salão de Novidades de Paris. Ela foi para um seleto grupo de pessoas, não foi tanta gente, e de repente era a chegada do trem à estação. E para você que nunca havia visto uma imagem, né, nem tão grande, nem em movimento, isso criou um desconforto, diz que as pessoas saíram meio que correndo, né, achando que aquele trem estava, né, invadindo a tela, né, e essa coisa veio vindo para o Brasil também, né, e criando também essa admiração, né, porque até então você tinha os atores no palco, né, você não tinha mais esse ator, né, num outro tempo, né, igual é o cinema, né, que desloca aquilo para um outro tempo, que pode ser editado, reeditado, né, você pode entrar e sair ao mesmo tempo dos lugares, indefinidamente, né, coisa que o teatro, né, ele te dá um tempo certo para a coisa acontecer, né? Então o cinema ele foi criando esse gosto também no público dessa novidade, né, desse fascínio pelo movimento, do se ver projetado, do se ver, né, na tela. E esses primeiros cinemas, na verdade, eram teatros adaptados para o cinematógrafo, né? Eles, na verdade, assim, né, o cinema ele começa meio que mais como uma atividade de ambulantes, né? E aí você tem, né, nessa tradição o próprio Vitório de Maio, o Giacomo Staffa, que depois vai vir para Petrópolis, né, para arrendar o Teatro Petrópolis, né, e vários outros, né, geralmente os próprios Irmãos Segreto, né, geralmente, né, pessoas, né, imigrantes, né, vindas, né, da Europa, que trouxeram, né, nas suas indas e vindas para o seu país de origem, né, traziam essa novidade para cá. E aí, assim, né, como o cinema ainda não tinha existido, né, se configurado enquanto cinema, enquanto arte, ele se apropriava dos espaços que tinha, né. Um dos espaços que foi muito explorado aqui em Petrópolis para a atividade do cinema, que pouca gente sabe, é o Palácio de Cristal, né, por conta desses salões que eram organizados, né, no Rio de Janeiro e no Brasil afora. E esses salões eram mistos, assim, eram salões de variedades. E aí o que tinha no salão de variedades? Tinha apresentação de circo, tinha malabares, tinha mulher barbada e tinha a novidade da época, que era o cinematógrafo. Né? Então, tipo, até ele chegar às salas de cinema, até, né, ele encontrar o seu lugar, assim, ele não levou muito tempo, mas ele ainda levou um tempinho, né? Até para as pessoas se entenderem, né, enquanto, né, a recepção daquela obra, né, os empresários entenderem, né, o potencial, né, de capital que aquele invento estava podendo trazer, né? Então, tipo, a gente começa primeiro nas praças, das praças a gente vai para os salões, né, e dos salões se começa a construir, né, os teatros, e aí dos teatros, cine-teatros e os cinemas propriamente ditos. E aí essa nova forma de arte se consolida a partir do início do século XX, né? Isso, exatamente. A partir, né, de mais ou menos 1900, né,
mais ou menos o boom mesmo das salas de cinema, né, ele foi na década de 10, né, de 10 a 20. Né, mas ele não foi também um movimento de continuidade, né? Tipo, se a gente tomar o Rio de Janeiro, por exemplo, né, de 1910 a 1920, vamos dizer que eles inauguraram 100 salas de cinema. Dessas 100, 29 só permaneceram ainda em funcionamento, né, durante esse tempo todo, né? Porque você tinha uma dificuldade, né, técnica, né, que não é igual hoje em dia, né? Você tem uma câmera digital, qualquer pessoa hoje em dia, né, se torna produtor de audiovisual a partir do momento que ele, né, impõe uma câmera na mão, né, e ele pode... E os equipamentos são bem mais acessíveis, muito né? mais acessíveis, né? A questão de você copiar também, né, o que você produziu e distribuir isso que você produziu hoje em dia, isso é muito mais barato, né, muito mais barato. E na época né, você não tinha, você tinha acabado de inventar uma máquina que projetava e gravava ao mesmo tempo e que gerava películas curtas, de cenas curtas, e essas cópias também tinham uma vida curta até de circulação. Né? Então, muito do que a gente vê também, né, nessa pesquisa desses filmes aqui em Petrópolis, né, tipo, de como esses filmes pouco tempo também ficaram, e esse pouco tempo também já esgotava o gosto do público. Né? Porque se você passa, né, as 4 fitas no sábado seguinte as mesmas 4 fitas, no outro sábado as mesmas 4 fitas, no quarto sábado ninguém mais quer ver aquele filme. Né? Então, tipo, até essa produção do audiovisual, né, a produção do cinema no Brasil, né, até ela se consolidar, a gente ficava muito refém do que eram essas cópias vindas de fora. E essas cópias vindas de fora, elas não vinham de FedEx, né? Elas não vinham de avião, elas vinham a vapor, há dias no mar. Né? Então, tipo, né, a gente construía essa circulação desses bens, principalmente até a década de 20, isso foi, né, muito dificultoso. O que mal ou bem também, né, por outro lado, também estimulou que os produtores locais começassem a investir. Né, a gente tem um produtor muito importante, né, que, tipo assim, ele é muito conhecido no Rio de Janeiro e praticamente, né, ignorado em Petrópolis, que é o William Auler, que é petropolitano, que vai para o Rio de Janeiro, que abre salas de cinema no Rio, que abre uma produtora, Auler e Cia, que aí esses primeiros filmes, de 1910 a 1920, ele praticamente domina. Né, ele que faz uma transição muito interessante de uma coisa que aconteceu, assim, meio que exclusivamente no Brasil, que são os falantes e cantantes, né, que tipo, né, o cinema ele não nasce com som, né, ele nasce, né, aquelas cenas curtas. E aí quando você, né, começa a imprimir algum tipo de narrativa no cinema, essa narrativa ainda não tem áudio. O que acontecia, é o cinema mudo, né? É o cinema mudo, né? Então você pequenas frases, né, aquilo ali, né, nas chapas, né, já né, escritos nas chapas para serem executados com orquestra, né? Então assim, você tem o cinema, você tem a música ali, né, e você está, né, ensaiando essa coisa do audiovisual. O que esse Auler faz, que é muito genial, é pegar esses artistas do teatro, já que o cinema tinha entrado dentro do teatro. E aí esses artistas, que, né, no dia da exibição do filme, teoricamente ficariam sem trabalhar, eles começam a fazer a dublagem do filme por trás da tela. Né, isso é um fenômeno, assim, a gente não tem conhecimento disso em nenhum outro lugar do mundo, né, tem conhecimento disso no Brasil, feito por um petropolitano no Rio de Janeiro. Né? Não se sabe se, né, se ele não obteve êxito em alguma empreitada aqui em Petrópolis, né? Mas foi no Rio de Janeiro que ele ficou muito conhecido. Né? Outros exibidores dessa época também, o próprio Pascoal Segreto, né? Ele veio a Petrópolis em 1898 e eles abrem na Rua Monte Caseiros a primeira produtora, né, segundo a Enciclopédia do Cinema Brasileiro. Né, a primeira produtora de filmes em Petrópolis, de filmes no Brasil, ela foi em Petrópolis pelos Irmãos Segreto e depois eles voltam para o Rio de Janeiro e aí vão, né, meio que rivalizar com o próprio William Auler, né, nessa dominação, né, do que é esse primeiro cinema feito no Brasil. E a cidade, nessa primeira metade aí do século XX, chegou a ter cerca de 20 cinemas, tinha cinema para tudo quanto é gosto, né? A gente tem, assim, um mapeamento da cidade, né? Se a gente for fazer esse salto histórico bem grande, né? De 1897 até hoje, a gente teve mais de 50 atividades exibitivas, entre cinemas, salões,
lonas, cineclubes, né? A atividade cinematográfica ela sempre foi muito profícua aqui na cidade, até por conta de outras atividades, né? Não terem tanto alcance do público, né? Como era o caso do teatro, né? As óperas eram caras, as apresentações de teatro eram caras, né? E o cinema ele vem, né, a princípio como um contraponto, né, para esse acesso à cultura e um acesso à cultura um pouco mais popularizado, né? O cinema ele trouxe essa popularidade para a arte também. E aqui em Petrópolis havia salas de cinema especializadas para todos os gostos, né? Tinha sim. cinema europeu, tinha cinema mais popular, faroeste, tinha até cinema religioso, né? Sim, cinema religioso era lá no Cine Mariano, né, que funcionou pouco tempo, até por conta da temática, que por um lado, né, você tem, né, um grande número de fiéis, né, mas por outro lado também nem só os fiéis querem assistir filme, outras pessoas também querem. Aí, na hora de montar a programação, vamos passar, sei lá, São Francisco de Assis, aí dá 5 pessoas, enquanto às vezes tem 10 pessoas querendo ver o filme que também passou no Cinema Petrópolis, né, e aí eles tinham essa dificuldade também de aquisição de cópias e até de renovação da própria programação, se extinguiu, né? Teve muito cinema nos clubes, os clubes tinham salinhas de cinema, o Serrano tinha salinha de cinema, o Petropolitano tinha salinha de cinema, o Bogari teve salinha de cinema. A gente tem muitas salas de cinema, assim, não muitas, né? Mas assim, perto de outras cidades, né? E pensando nessa... Né, esse Brasil agrário, né, essa transição, né, do agrário para o moderno, né, do agrário para o industrial, você tinha salas de cinema por toda a União Indústria, Cinema Itaipava, Cine Pedro do Rio, né, você tinha cinema até em São José do Vale do Rio Preto, né, que na época ainda fazia parte de Petrópolis, você tinha um cinema no Indaiá, tinha cinema no Alto da Serra, e cada um com a sua programação, né, quem era a grande estrela mesmo da atividade exibidora de Petrópolis era o Cinema Petrópolis, né? Muito por conta, né, dele fazer parte do grupo do Severiano Ribeiro, e o Severiano Ribeiro, né, que era um grande exibidor, né, até hoje, né, a marca do Luiz Severiano Ribeiro, ela ainda se vê, né, pelas cidades, né, em toda cidadezinha que tem um cinema, vai ter um cinema mal ou bem ligado à empresa dele, e ele tinha um carinho por Petrópolis. Ele mantinha a casa aqui, né, uma casa em Nogueira, uma casa no centro da cidade, e aí todas as premières, todas as aberturas com os lançamentos, né, eles aconteciam primeiro no Rio, em Petrópolis, né, nos cinemas. Mas o Luiz Severiano Ribeiro, na casa dele ali perto do Relógio das Flores, um dia antes chamava, né, os amigos, e olha só, esse aqui é o filme que eu vou lançar amanhã no Rio de Janeiro, e exibir esse filme aqui em Petrópolis antes. Né? Então, assim, o Cinema Petrópolis, ele gozou durante muito tempo dessa vanguarda mesmo, de estar exibindo, assim, os melhores lançamentos, né? O que tinha de mais novo, de mais moderno, tanto que ele é o primeiro cinema da cidade com a tecnologia para o cinema sonoro, né? O cinema sonoro ele surge em 1929, no mesmo ano Petrópolis já tinha tecnologia de cinema sonoro, mas ainda convivendo com outros cinemas, o Cinema Glória, né? Que é onde até o maestro Guerra Peixe começa meio que a carreira dele, né? de apresentações públicas, são apresentações compondo essa orquestra, né? Que tocava para, né, os filmes sendo exibidos no Cinema Glória. Né? O Teatro Capitólio, né? O Cine Miragem, né? Que esses dias eu até tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o dono do Cine Miragem, né, que é onde é aquele estacionamento. Ele ainda tem os equipamentos lá, os equipamentos funcionam, projetor e tudo. Né, ele era dono desse cinema, era dono do minicinema, né, e aí assim, né, o mesmo dono, né, o mesmo empresário, ele tinha 2 cinemas. E aí dentro dessa preocupação que você está falando de oferecer, né, uma pluralidade de programação, né, e de abarcar vários gostos. Então, no Cine Miragem passava mais faroeste, no minicinema passava filme de arte, né, os filmes europeus, os filmes que não iam entrar nesse circuito comercial de exibição. Né, lá na Monte Caseiros tinha o Cine Imperador também, que aí era um cinema, né, um pouquinho menor, funcionava meio que igual o Cinema Miragem, né, você tinha que passar por baixo da tela para acessar o cinema, e aí, tipo, todos os filmes que já tinham sido esgotados, né, nos grandes cinemas, que era o Petrópolis e o Capitólio, aí eles depois iam sendo pulverizados nesses pequenos cineminhas, né, que não eram, né, tão suntuosos, né, e tão, né, frequentados assim pela elite petropolitana, mas que, né, davam conta também de dar o seu recado, de
ter um contato com o seu público também através dessas obras que, né, às vezes o cara não tinha dinheiro para ir no Cinema Petrópolis, mas tinha dinheiro para ir no Cine Santa Teresa, por acaso, que era no Alto da Serra. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre a história do cinema em Petrópolis. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a história do cinema em Petrópolis. Nossa convidada é a artista multimídia, produtora de arte e pesquisadora de cinema, Aline Castella. Aline, a gente estava falando sobre essa linha do tempo, aí como é que foi a evolução do cinema, né? Aqui em Petrópolis a gente teve dois grandes produtores de cinema, de uma importância histórica, um deles foi o César Nunes, né? Isso, a gente, né, a partir da década de 40, porque assim, se a gente for pensar, então, história do cinema em Petrópolis, a gente pode colocar esse filme, né, A Chegada do Trem em Petrópolis, né, como, além de primeiro filme nacional, o primeiro filme com a temática petropolitana. Né, e assim, até a década de 40, que é quando esses produtores petropolitanos vão aparecer, né, na verdade eles só aparecem por conta, né, do avanço da tecnologia, que até então realmente, né, essa coisa ela ficava mais restrita aos grandes centros. Né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa na base de dados da Cinemateca Brasileira. Se você digitar lá Petrópolis, vão aparecer 257 resultados. Desde essa primeira exibição, né, desse primeiro filme de 1897 até os dias de hoje. E aí, assim, muitos filmes, né, do próprio William Mauler, né, da companhia do Francisco Serrador, né, que a gente tinha, né, a gente tinha esses filmetes, né, que ainda não estavam super cinema, filmetes de cena, começa uma coisinha ali, querendo namorar a narrativa, né, com filmes feitos baseados em contos literários, e a gente tem também o cinejornal. E esses cinejornais, né, eles davam conta do quê? Da vida política, né, da vida social, né, as grandes obras, grandes inaugurações, né, isso a gente parar os grandes eventos, né, carnaval, futebol, então, carnaval em Petrópolis, gente, tinha muito filme, né, a gente pega filme de 1911, 1915, 1920, o Carnaval no Rio, e aí você vai ver a descrição, é o Carnaval no Rio e em Petrópolis, né, dada a importância que a cidade tinha, né, porque a gente teve, né, um período, né, assim, a cidade nasce, né, como né, a cargo, né, meio que da família imperial, né, e a família imperial, né, pretende povoar a cidade, né, chama o Júlio Queller para fazer esse planejamento da cidade, né, a partir da imigração e dos imigrantes. E, né, quando a República começa, né, tem uma revolta que, né, chamou a Revolta da Armada, e essa capital ela é transferida para Petrópolis. Esse ponto eu acho que ele é fundamental para a gente entender essa capitalidade de Petrópolis, no sentido de ser primazia em N situações, né? Desde a primeira exibição, primeira estrada de rodagem, primeira estrada de ferro, enfim. E esse período, né, em que você transfere a capital para a cidade, você tem que transferir os gostos, né? E então, transferir os gostos é construir essas salas de cinema, né? E aí começa a cidade, então, a aparecer também nas telas por conta dessas autoridades que estão aqui lançando decretos, inaugurando obras e tudo mais. Então, você acha lá, tem de 1911 a inauguração da estátua do Dom Pedro, né? Então Petrópolis ela começa, né, a permear o imaginário, né, brasileiro através desses cinejornais. Né? Em 1914 a gente tem um filme realizado pelo Henrique Pongetti, né, que depois, né, veio a ser um grande dramaturgo, né, jornalista, né, teatrólogo. Né? O Henrique Pongetti, com 15 anos, ele filma em Petrópolis um curta chamado A Estrangeira, né, isso em 1914 e 1915. E o que é interessante desse filme é porque a história do filme, perto do que é a ideia de Petrópolis, uma cidade mais conservadora, né, entra meio que em choque. O que é a história do filme?
né? É um cantor de ópera que se apaixona por uma moça, só que ele descobre no dia do casamento que a moça não é moça, a moça é transgênero. E esse é o enredo de um filme feito por um menino de 15 anos numa Petrópolis conservadora em 1914. Né? É um filme também que se perdeu, a gente não tem, né? Vanguarda, né? Muito, demais. Demais. A gente, né, não tem grandes comprovações desse filme, a não ser, né, outras pesquisas, né, esse filme sendo referido em outras, né, em outras literaturas. Né, você vai ter o primeiro longa-metragem filmado na cidade, que é o Pátria e Bandeira, que foi filmado no batalhão, né, que na época era o primeiro batalhão de caça, né, com os aquartelados, né, fazendo figuração para o filme. É o primeiro filme de espionagem do Brasil. Né, e assim, ele tem um enredo super interessante, escrito pelo Cláudio de Souza, né, que na época residia na cidade. Né, então, assim, a gente começa a se ensaiar se mostrando, né, sempre na lente do outro, né, o outro que vem para a cidade, e aí começa, né, essa coisa da cidade cinematográfica, a cidade, né, enquanto cenário, ela começa a ser desenhada aí, né, só na década de 40 que vão aparecer pessoas da cidade, ou, né, no caso do César Nunes, né, que já há muito tempo residindo na cidade, que vão se aventurar nessa coisa da produção cinematográfica aqui, né, um pouquinho antes do César Nunes, a gente tem a Petrópolis Filme, que pouca gente fala, pouca gente conhece, né, mas que foram importantes também, né, enquanto ocupação de espaços para fazer exibições, né, que tipo, eles começam, né, comprando os equipamentos e aí eles começam a gravar comerciais né, equipamentos de áudio, de gravação de áudio, e começam a gravar comerciais para os empresários locais. E aí, qual é a ideia deles? Bom, a gente vai exibir esses áudios junto com filmes na Praça da Liberdade. Começou o Cinema do Povo, né, que eles começaram a fazer, né? Quem eram eles? Né, era o Raul Ramos, né, que depois, né, ficou envolvido ainda com a questão de cinema, e a outra personalidade, né, da Petrópolis Filme era o seu Jaci Guarani, né, que é quem traz a rádio para Petrópolis, né, que monta, né, a primeira estação de rádio, a PRD3, quem monta é seu Jaci Guarani, e eles, né, por conta desse conhecimento, né, mais ligado ao rádio, eles começam a querer explorar essa coisa do cinema, primeiro a partir do áudio, né, uma coisa já conhecida deles, né, através do rádio, essa gravação, anexão dessas gravações a essas exibições na Praça da Liberdade de filmes do Chaplin, Gordo e o Magro, né, que eram filmes de fácil assimilação também do público, né, que não precisavam ser nem legendados, né, não precisavam de um preparo maior e divertiam as pessoas. Não exigiam leitura, não, né? Não exigiam, né, grandes leituras, né, e um ponto que eu acho importante também, né, da gente dar crédito para eles é que é uma das primeiras iniciativas de um cinema popular. Né, se você pega as fotos, né, você vê assim, a maioria das pessoas tem pessoas de pé no chão, né, pessoas que assim, essas pessoas não entrariam talvez no cinema, né, no cinema Petrópolis ou no cinema Capitólio, né, que eram cinemas mais elitizados, né, então onde é que essas pessoas viriam, né, filmes com mais acesso? Eram essas, né, iniciativas aí da Praça da Liberdade, que começa com a Petrópolis Filme, que depois vai ser mantida pela César Nunes, né. E aí, como é que a gente chegou nessa história da Petrópolis Filme? Foi lançado há uns 2 anos atrás um filme chamado Misérias e Grandezas, de São José do Vale do Rio Preto. E aí, eu, até através da minha atividade de cineclubista, esse filme chegou na minha mão, falei, pô, eu tenho que exibir esse filme, porque Petrópolis, né? São José do Vale do Rio Preto era de Petrópolis, e se essas imagens são imagens de 1942, talvez são as imagens mais antigas que a gente está com acesso agora, né? Sem ser as imagens que estão lá na Cinemateca, com acesso agora para se ver na tela. E aí eu entrei em contato com um rapaz que foi responsável pela digitalização do filme, porque a história do filme é a seguinte, esse rolo ele foi encontrado numa fazenda em São José do Vale do Rio Preto, e aí esse rapaz, o Raul Fernando, que, né, é diretor de cinema, formado pela UF e tudo mais, ele pegou esse filme, saiu batendo na porta das restauradoras, né, Labocine, lugares que possivelmente poderiam, né, fazer o restauro do filme aqui no Brasil, e ninguém quis. Tamanho era o estágio de deteriorização do filme. E aí ele conseguiu ganhar um edital e levou o filme para a Holanda. Na Holanda eles conseguiram recuperar 93% da película. Tanto que até hoje essa empresa na Holanda utiliza esse filme como exemplo, assim, olha gente, até onde a gente pode chegar é isso aqui. Isso era um filme que estava morto, deteriorado, e a gente recuperou 93% das imagens. Não conseguiram, né, restaurar o som. E o filme são 2 horas e 40 minutos, de 2 horas mais ou menos, né? Não chega
2 horas e 40, um pouquinho menos, 2 horas e 20 minutos, da vida política em São José, da inundação de uma localidade lá chamada Tristão Câmara, né? Parece que são as últimas imagens dessa localidade antes de construírem a represa. E o filme começa assim, um filme de Petrópolis Filme. Gente, onde é essa Petrópolis Filme? Que é isso? Aí pesquisa um, pesquisa com outro. Eu achei que Petrópolis Filme, Jaci Guarani. Esse nome Guarani não me é estranho. Aí cheguei no Gilberto Guarani, que é um DJ daqui de Petrópolis, né? Já com bastante anos de estrada, e que é um dos fundadores da Furacão 2000, que é uma equipe de som, né, famosa, né, na cultura do funk no Rio de Janeiro. E ele que trouxe essas informações, então, para mim, que, né, costurou esse elo entre a Petrópolis Filme, né, e essa produção do pai dele, né, do seu Jaci, que é anterior até a do César Nunes, né? O César Nunes ele vai aparecer um pouquinho depois, né? Mas assim, por conta, né? Se hoje em dia, né, o acesso, né, a transformação dos meios de produção está trazendo para a gente esse empoderamento, em que, né, qualquer um hoje em dia, né, com, né, um mínimo de investimento consegue, né, com o celular na mão, né, consegue ser um produtor de audiovisual. Naquela época, quando tinha a transição da tecnologia, ela acabava, né, quem estava um pouquinho mais para trás, não tinha se adequado, acabava ficando para trás. Foi assim que aconteceu, né, foi o que aconteceu com o cinema mudo, né, quem só produzia cinema mudo e não conseguiu, né, comprar os equipamentos para produzir cinema sonoro, não se adequou, então, né, caiu no esquecimento, e foi o que aconteceu com a própria Petrópolis Filme. Né, ela não conseguiu se adequar, né, com a nova ordem, né, dentro do audiovisual, e ela acabou se extinguindo. Nessa que ela se extingue, né, ela cria, né, também um ambiente favorável para o surgimento do César Nunes, né, que começa também, tem uma história também primeiro ligada com o jornalismo, com, né, o cinejornal. Com o cinejornal, né, e aí ele, né, na verdade, antes dele começar o cinejornal, ele começou parecido até com a Petrópolis Filme. Ele começa a fazer essas exibições também na praça. Né? E aí os experimentos dele de filmagem da cidade, que ele começa também a exibir na praça. Né? E aí a partir daí que ele começa, né, a crescer, né, os serviços, né, o trabalho dele paralelo de jornalista, né, que possibilita com que ele, né, monte a produtora. Com a produtora montada, aí sim, né, a gente tem uma lei do cinejornal, que data mais ou menos né, do final da década de 30, que cria a obrigatoriedade da exibição dos cinejornais antes dos filmes. Né? A gente está falando de um período aqui, né, que é antes da década de 60, então a gente está falando antes né, da grande popularização da televisão, né, e principalmente dos jornais. Né? Você não tinha, né, um jornal para assistir, você tinha o cinema. Você ia no cinema para saber as notícias, né? E aí vinha lá, o repórter não sei o que, vinha, né, cada hora né, um cinejornal diferente, né, que eram produzidos por, né, em várias partes do mundo, dando conta, né, do o que está acontecendo na capital da Guanabara, o que está acontecendo, né, sei lá, na Europa, né? Isso assim, com 1, 2 semanas de atraso você tinha, né, acesso às notícias. Acesso às notícias, e era super novidade na época. Né? E aí o César Nunes, muito, né, espertamente, ele se beneficia dessa lei, né, da obrigatoriedade da exibição do cinejornal, e ele vê aí um filão para ele explorar, e muito bem explorado, né? Tanto que ele, né, super reconhecido, né, pelos políticos da época, que ele passa então a acompanhar todos, né, Getúlio Vargas, né, toda né, a permanência e a vinda de Getúlio Vargas para Petrópolis, quem tem essa primazia, né, esse privilégio até de fazer o acompanhamento, é o César Nunes, o próprio Juscelino Kubitschek, né, ele que faz o acompanhamento, né, os governadores locais, né, então quer dizer, ele tem esse papel, né, de além de filmar, né, os caras do poder, mas também de junto, porque assim, o cinejornal, ele era mais ou menos dividido igual a um programa de variedades hoje em dia, né? Você começa com, sei lá, um assunto da vida política, logo depois você entra com um assunto da vida cultural e termina com esportes. Né? Esse modelo ele já era meio que explorado pelos cinejornais, e o César Nunes explorava isso também. E nessa de, né, você poder colocar, né, alguma coisa sobre variedades ou sobre cidades, ele tinha essa preocupação de divulgar Petrópolis. Né? E não só Petrópolis nesse imaginário, né, nesse contexto de cidade imperial. Né? Ele
divulgava outros rótulos que eram dados para Petrópolis também. Petrópolis, a cidade universitária, Petrópolis, a cidade industrial, né, que formam o nosso imaginário também, né? A gente tem a nossa memória, né, já muito bem constituída, estabelecida, né, relacionada à questão do império, mas a gente se esquece, às vezes, dessa nossa memória, da memória operária, né, da memória fabril, da memória universitária. Né, a cidade, né, sempre foi, né, um polo de receber, né, estudantes de várias partes do país por conta da qualidade das universidades que tem aqui. Né, e o César, ele teve esse papel, então, também de ajudar a mostrar essa Petrópolis que poucas pessoas conheciam. E graças a esse trabalho dele que a gente tem registros Sim. históricos até hoje dessa época, né? Sim. Né, e o ideal, né, assim, eles, né, o acervo ele ainda não existe enquanto instituição, né, e ele deveria ter esse olhar, né, tanto do poder público da cidade, né, como da iniciativa privada, de ter a noção desta riqueza que está lá dentro. É porque poucas cidades foram tanto documentadas por tanto tempo. Né, e não só Petrópolis, né, ele tem registros do estado do Rio de Janeiro inteiro, então ele é muito importante para Petrópolis, ele é muito importante para Niterói, ele é muito importante até para a cidade do Rio de Janeiro. Né, tanto que assim, teve um filme agora, né, que o neto do César Nunes, o Márcio Nunes, né, produziu junto com o Alexandre Pena, que chama Uma Joia entre as Montanhas, que é um filme que, né, traz, né, conta essa história desse acervo, conta a história do César Nunes e traz depoimentos de pessoas importantes, como o Hernani, que é da Cinemateca do MAN, o Clóvis Molinari, que é do acervo, né, do Arquivo Nacional, e que eles levantam essa bola, né, dessa importância do César Nunes para a cinematografia, não só para a cinematografia local, mas para a cinematografia nacional. Né, imagens referência, né, que hoje em dia, né, uma das imagens que eles falam muito, né, que é imagens da praia de Copacabana que são reconhecidas no mundo inteiro, são imagens que foram feitas pelo César Nunes, né, um comercial de cigarro que, né, que deu origem à famosa lei de Gerson, né, que tinha o jogador Gerson dizendo, né, que você tem que se dar bem, eu gosto de me dar bem, né? Então, a tal da lei de Gerson, né, é um comercial, né, a lei da vantagem, né, é um comercial da produtora do César Nunes. Então, né, ele está muito mais presente no nosso imaginário, às vezes, do que a gente tem noção. Né? Então, é importante, né, que esse acervo ele tenha esse olhar, né, de institucional mesmo, para que as pessoas possam ter acesso, porque é de interesse, né, deles. Né? O próprio Márcio já falou que ele quer que o acervo esteja aberto, que as pessoas né, possam ir lá pesquisar, mas para esse acervo estar aberto, ele tem que ter, né, cuidado, climatização, né, até para se manter. Né? Porque o grande problema que a gente tem hoje em dia com a questão do digital é que o digital ele não dura. Né? Por mais que você grave um filme hoje, a gente não tem uma garantia de que esse filme em formato digital vai durar 100 anos. O que não acontece com uma película. Uma película de 100 anos atrás, se bem conservada, ela ainda resiste, ela ainda, né, pode ser tocada. Então, quer dizer, a gente não tem que preservar, talvez, só o acervo em si, mas preservar até a reprodução da técnica. Então, você tem que preservar o acervo, preservar como se projeta aquele acervo, então né, preservar equipamento, preservar o saber do projecionista para, né, continuar tendo acesso àquele acervo, senão ele também vai ficar aquele monte de lata lá guardado e a gente não, né, não se conhece ali. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre a história do cinema em Petrópolis. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta, falando sobre a história do cinema em Petrópolis. Nossa convidada é a artista multimídia, produtora de arte e pesquisadora de cinema, Aline Castella. Aline, o Palácio Quitandinha foi uma espécie de estúdio durante um tempo, né, de cinema. Sim. Muitos filmes rodados ali, né? Sim, muitos. Né? A gente pega, né, dentro daquela pesquisa que eu havia mencionado para você na Cinemateca, né, assim, a gente digita Petrópolis, vem uma série de resultados. Mas se a gente digitar Quitandinha, vem uma série de resultados que não necessariamente né, estão ali naqueles resultados para Petrópolis. Né? Então, assim, você pega os filmes da Atlântida,
Esse Mundo é o Pandeiro, que é um filme desaparecido, Cidade Mulher, Os Dois Ladrões, O Homem do Sputnik, né? São filmes que foram, locados dentro do Hotel Quitandinha, né? Uma época que a gente está dizendo, né, que é uma época assim, 1940, né, 40 e pouquinhos, né, o Joaquim Rola construiu, o cassino funcionou, né, por pouco tempo e ele fechou. Mas ele fechou, era uma peça, né, uma joia, né, uma obra de arte, né, que foi construído, né, com rococó, hollywoodiano, ele todo cheio de um cuidado, excelente teatro, né? Um excelente teatro e que não ficou parado. Né, assim, quem viveu e conviveu a época do cassino no Quitandinha pôde se atentar, né, para esse potencial cenográfico mesmo que o próprio Quitandinha tinha, né, assim, Petrópolis sempre foi muito explorada, né, dentro desse contexto, né, enquanto cidade-cenário. Né, e assim, antes do Quitandinha até, né, na década de 20 a gente tem o Francisco Serrador, né, que era um grande exibidor e grande produtor de cinema, né, até a década de 40, né, também mais um imigrante, era um espanhol, né, aquela área toda ali da Cinelândia, né, ela é Cinelândia por conta da quantidade de cinemas que o Francisco Serrador tinha, e o Francisco Serrador na década de 20, ele compra do irmão da Nair de Tefé, que havia sido, né, primeira-dama, né, do Marechal Hermes, ele compra uma olaria, né, um castelo, na verdade, que esse irmão da Nair de Tefé tinha construído, onde era uma olaria, lá no Castelo São Manuel. Por que Francisco Serrador fez isso? Né, ele era um grande exibidor, ele tinha a Companhia Brasileira Cinematográfica, então ele tinha que pulverizar os filmes que ele produzia, né, e assim, os filmes dentro de estúdio. Ele falou, não, vou fazer um estúdio, os moldes dos estúdios hollywoodianos grandes com hospedagem para os atores, e esse empreendimento do Francisco Serrador ele quis fazer no castelo, que é conhecido hoje em dia, né, o castelo do Castelo São Manuel. Né, e aí assim, vai, né, vem dinheiro, vai dinheiro, não sei o que, ele não consegue, né, juntar realmente todas as forças que ele precisava para deslocar também esse centro de produção do Rio de Janeiro para Petrópolis. A ideia meio que se encerra ali, mas o castelo continua enquanto cenário. Né? Em 1940, o Humberto Mauro vem para Petrópolis e produz ali um filme chamado Argila. E desde então os filmes são produzidos dentro do castelo, né, que seria o Castelo do Serrador. Né, esse sonho do Serrador, né, de transformar Petrópolis numa cidade cinematográfica. Né? Então, essa intenção ela vem vindo, né, desde o primeiro filme. Né? E o Quitandinha ele acaba se configurando mesmo como esse grande, né, estúdio, né, fechado, né, por conta desses, né, filmes da Atlântida que vão sendo filmados lá e filmes que são feitos lá até hoje. Né? Naquela época, muitos musicais, né? Sim, muitos musicais, né, que era, né, a temática do Brasil, os musicais da Atlântida, de quem era Atlântida, do Luiz Severiano Ribeiro, que adorava Petrópolis, enfim, né? Então, todos esses nomes, né, da história do cinema nacional, eles passam por Petrópolis, não só pela estrada, né, não só passando mesmo na cidade, mas eles deixam sua marca também aqui, né, e levam a cidade também para os lugares, né, o fato do Luiz Severiano Ribeiro morar aqui, né, óbvio que deve ter contribuído para aquele, né, não, vamos filmar no Hotel Quitandinha, porque é um lugar assim, assado, que tem essa ambiência que a gente precisa para contar essa história. Né? E aí a cidade vai meio que se configurando, né? Os ambientes da cidade vão se configurando para cada vez mais a cidade se tornar esse cenário para o cinema. Você tem um projeto que é o 360 graus, né? Isso. Como é que funciona exatamente? O Cinema 360 Graus, a gente está em atividade desde 2008, né? E aí, como o nome meio que tenta sugerir, né, a nossa ideia é que a gente esteja em todos os lugares, fazendo exibições dos mais variados formatos, temas, tipos de filme, nos mais diversos lugares. Né? Então, a gente começou, né, a nossa primeira exibição, assim, que a gente considera a exibição marco, é justamente essa exibição comemorativa, né, a primeira exibição de filmes em Petrópolis, que a gente fez em 2008 no Edifício Profissional, né, que a gente falou bastante aqui, né, da Cassino Fluminense. Cassino Fluminense
Ele não existe mais. O Cassino Fluminense era onde hoje em dia é a Galeria do Edifício Profissional. Então, desde 2008, a gente faz, né, uma exibição comemorativa lá para relembrar, né, o que foi essa primeira exibição de filmes no Brasil, essa primeira exibição de filmes em Petrópolis e essa exibição de filmes petropolitanos. Então, a nossa ideia é sempre, né, levar, né, uma programação, né, de mais ou menos 1 e meia de curtas-metragens e sempre, né, tentando evidenciar mais os curta-metragens produzidos na cidade. E assim a gente começou, fazendo essas exibições de rua, né, e a partir de 2011 a gente se fixou, né, com o formato Cineclube na Sala de Cinema Humberto Mauro, né, na Fundação de Cultura, no Centro de Cultura. Né, e aí a nossa ideia, né, era o quê? É trazer essa produção que fica de fora do cinema comercial, né? Se você às vezes quer ver um documentário, você quer ver, né, dependendo do filme nacional, você não encontra espaço na cadeia exibitiva local, né? O que é muito, né, assim, não é nem um desprivilégio só de Petrópolis, né? Essa questão do cinema predatório, né, em que você pega tipo, né, um filme blockbuster, né, um filme que está super, né, estourado, né? Você bota esse filme, né, no maior número de cinema possíveis e as outras manifestações, elas ficam sem espaço. Né? Então, tipo, a gente, né, identificando esse problema em Petrópolis, né, a gente teve essa ideia, então, de fazer o Cinema 360, que a gente pudesse trazer, principalmente, essa programação, né, de filmes nacionais que não entram em cartaz de jeito nenhum, que é a questão do documentário, e, né, levantar, né, a bola da produção petropolitana, né? Porque a gente tem essa história por trás da gente que pouca gente conhece e, por outro lado, também a gente tem várias iniciativas, né, tanto de produtores locais autônomos, como a própria, né, iniciativa né, por parte da educação, que é o curso de ensino médio, né, de áudio e vídeo do Colégio Dom Pedro, que forma, né, tanto, né, técnicos que vão trabalhar, né, nas TVs locais e pessoas que, né, às vezes não querem, né, igual eu vi aqui os meninos falando, né, na entrevista com vocês, né, que não necessariamente vão trabalhar depois com audiovisual, mas tem aquele aprendizado para a vida que vão levar aquilo para algumas, né, em algum momento aquilo vai ter uma utilidade. Um outro olhar, né? Né, e ter um outro olhar sobre as coisas também. Né? Então, assim, a gente tenta, né, dar visibilidade para né, para esses novos olhares que estão sendo construídos na cidade, da cidade para a cidade. Como Petrópolis se insere hoje no mercado audiovisual, além do que você já falou, da escola, né, do M, mas como produção mesmo de cinema e audiovisual? Então, a nossa produção, né, dos artistas da cidade, ela ainda está incipiente, assim. O que acontece muito eu acho que não é só com a área do cinema, mas é uma área, né, eu acho que com a área das artes em geral em Petrópolis. Por conta da gente, às vezes, não ter cursos de formação em vários níveis, né, desde o nível, né, escolar, dentro do contexto escolar, do contexto não escolar, né, cursos de, né, graduação ligados a cinema, ligados à arte, né? Eu, por acaso, me formei na UFRJ, eu fiz, né, Escola de Belas Artes, Pintura. Por que eu fiz na UFRJ? Porque em Petrópolis não tem. Né? Então, assim, quem produz audiovisual na cidade, que está tendo projeção nacional hoje em dia, não está falando sobre a cidade e não produz mais a partir da cidade. Está produzindo a partir de fora. Né? Então, assim, o Gustavo Pizzi, que tem, né, uma super projeção, né, no cinema nacional, né? Acabou de ganhar um edital agora, né, numa parceria, né, Brasil-Uruguai, para fazer um filme agora, assim, fazer um filme falando sobre Petrópolis, né, ambientado na cidade. Né? Então, assim, ele está fora. Né, Felipe Múcia, outro rapaz daqui de Petrópolis também, que dirigiu um documentário muito bacana sobre o turismo, né, o turismo na Rocinha, feito a partir daqueles, né, aqueles jipes, né, como se fosse um safari urbano, né, uma crítica, né, a esse tipo de turismo, que foi um filme que, né, teve uma super projeção no Brasil também, embora documentário, mas foi um filme que teve uma projeção. Também é daqui, né? Então, assim, as pessoas daqui não conseguem, às vezes, produzir aqui por uma série de fatores, né, que estão ligados à questão da educação, estão ligados à questão do mercado, estão ligados à questão da iniciativa privada, principalmente também do poder público, né, de políticas públicas que alavanquem essa produção local. Né? Então, assim, a gente ainda está engatinhando em construir essa musculatura do que é
o cinema petropolitano. Né? Então, assim, existem, né, dentro do cinema, você tem, né, a cadeia de produção do cinema, né, que não é só produzir filme, né, você produzir filme, distribuir filme e exibir filme. Assim, a gente ainda está, né, caminhando, todo mundo caminhando junto. O Colégio M, né, o Colégio Dom Pedro produz os filmes, o Cineclube distribui, né, e assim a gente vai, né, um fortalecendo o outro. Né. Eu acredito, né, que, mais uma vez, né, o regime de produção de imagens, né, o advento da tecnologia, isso tende a colaborar, né, para que a gente, né, cada vez se veja mais, né, as próprias leis hoje em dia que tem, né, de exibição de conteúdo local, né, as TVs locais, acho que elas são super importantes, né, nessa parceria, né, da gente, né, ter um canal de divulgação do nosso próprio produto e de se ver também, se questionar na tela, né. Rapidamente, qual é a importância da criação da Petrópolis Film Commission? Eu acho que a Petrópolis Film Commission ela tem que vir justamente, né, a somar a todo esse contexto, né? Tipo, né, mais uma vez, Petrópolis sempre foi uma cidade cinematográfica, né? O que a Petrópolis Film agora pretende fazer nada mais é sistematizar uma coisa que mal ou bem já acontece, né? As pessoas de fora já buscam a cidade, né, para ser locação, né? Às vezes a cidade aparecendo diretamente como sendo, olha ali, é o museu, você consegue referenciar às vezes, e às vezes não, às vezes a cidade passa só batida. Né? Então, quer dizer, a Petrópolis Film, ela vem, eu acho que nesse sentido de somar, né, essas forças, né, de você, né, vender a cidade enquanto um produto cinematográfico plausível, mas não só isso, né? Acho que a Petrópolis Film, ela tem que também fortalecer esse produtor local. Né, e fortalecer no sentido de, tipo, essas produções que vêm de fora, elas podem ajudar o produtor local no sentido de dar um workshop, de até também anexar a sua equipe, né, esse operador de câmera, maquiador, cabeleireiro, né, porque o audiovisual ele não é só uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, ele é uma série de pessoas, né, uma série de atividades e de profissões que trabalham ali para aquela coisa acontecer. Né? Então, assim, a Petrópolis Film, ela só vender a cidade para ser uma locação, isso é muito pouco, é potencializar pouco a cidade. Né? Então, o que eu acho que a gente, né, deveria pensar Petrópolis Film é pensar isso, pensar todas essas correlações de força, né? A parte do ensino em audiovisual, a parte do poder público, né? Os próprios produtores locais, né? Que estão aí há anos tentando lutar para ver o seu produto, né, ter valor, né? E aí assim a gente construiu uma teia mesmo de ação e de construção mesmo do audiovisual na cidade. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação da Aline Castella. Eu agradeço também. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.